Olá, seja bem-vindo ao canal Eu Lendo. Se inscreva já para ficar por dentro dos próximos títulos e boa leitura. O Monge e o Executivo, capítulo 4, O Verbo. Não tenho necessidade de gostar de meus jogadores e sócios, mas como líder devo amá-los. O amor é lealdade, o amor é trabalho de equipe. O amor respeita a dignidade e a individualidade. Esta é a força de qualquer organização. Vince Lombardi. Eram 4 horas de uma manhã de quarta-feira e eu estava totalmente desperto na cama, olhando para o teto. Embora estivéssemos na metade da semana, parecia que o tempo não passara e que eu acabara de chegar. Na mesma proporção em que o sargento me irritava, eu estava especialmente impressionado com o nível de meus companheiros de retiro e achava as palestras fascinantes, a região bonita e a comida excelente. Acima de tudo, estava intrigado com Simeão. Ele era mestre em facilitar as discussões em grupo e extrair pensamentos interessantes de cada participante. Os princípios que discutíamos, apesar de bastante simples e às vezes quase óbvios, eram profundos a ponto de me manterem acordados à noite. Sempre que eu falava com Simeão, ele parecia prestar atenção a cada palavra, o que me fazia sentir valorizado e importante. Era mestre em avaliar situações, analisá-las rapidamente e chegar ao âmago da questão. Quando desafiado, nunca ficava na defensiva, e eu estava convencido de que ele era o ser humano mais seguro que eu jamais conhecera. Eu me sentia grato por ele não me impor sua religião ou outras crenças, mas nem nesse aspecto Simeão era passivo. Ele expunha claramente sua posição a respeito das coisas. Sua natureza era gentil e apaziguadora. Ele tinha um sorriso permanente e um brilho nos olhos que transmitia uma verdadeira alegria de viver. Mas o que eu iria aprender com Simeão? Meu sonho recorrente continuava a me perturbar. Encontre Simeão e ouça-o. Haveria alguma razão ou propósito maior para eu estar ali, como Rachel e Simeão acreditavam? Então, qual seria ela? Como a semana iria acabar em breve, prometi a mim mesmo empenhar-me ao máximo para descobrir. Simeão estava sentado sozinho na capela quando eu cheguei, 10 minutos antes, naquela manhã de quarta-feira. Seus olhos estavam fechados e ele parecia meditar. Por isso, sentei-me numa cadeira ao seu lado, silenciosamente. Mesmo sentado em silêncio ao lado desse homem, eu não sentia qualquer constrangimento. Vários minutos se passaram até que ele se virasse para mim e perguntasse: "O que você tem aprendido aqui, John?" Buscando algo para dizer, a primeira coisa que me ocorreu foi: "Fiquei fascinado por seu modelo de liderança ontem. Faz perfeito sentido para mim. As ideias e os modelos não são meus", Simeão me corrigiu. "Tomei emprestados de Jesus." "Sim, Jesus", eu disse me mexendo na cadeira. "Acho que você sabe, Simeão, que eu não sou uma pessoa muito religiosa." "É claro que você é", ele disse gentilmente, como se não houvesse dúvida a respeito disso. "Você mal me conhece, Simeão. Como pode afirmar isso?" "Porque todo mundo tem uma religião, John. Todos nós temos alguma espécie de crença a respeito da origem, natureza e finalidade do universo. Nossa religião é simplesmente nosso mapa, nosso paradigma, as crenças com que respondemos às difíceis questões existenciais. São perguntas assim: como o universo foi criado? O universo é um lugar seguro ou hostil? Por que eu estou aqui? O universo foi feito ao acaso ou há uma finalidade maior? Há algo depois da morte? Todos nós pensamos nessas coisas. Claro que alguns mais do que outros. Até os ateus são pessoas religiosas, porque eles também têm respostas para estas perguntas. Provavelmente eu não passo muito tempo pensando em coisas espirituais. Sempre fui à igreja luterana local, assim como meus pais, acreditando ser a coisa certa a fazer. Lembre-se do que dissemos na sala de aula ontem, John. Tudo na vida é relacional.
tanto verticalmente para Deus, quanto horizontalmente para o próximo. Cada um de nós tem que fazer escolhas a respeito desses relacionamentos. Para crescer e amadurecer os relacionamentos, tem que ser cuidadosamente desenvolvidos e alimentados. Cada um de nós deve fazer as suas escolhas a respeito do que acredita e do que essas crenças representam em nossas vidas. Alguém, uma vez, disse que cada pessoa tem que fazer suas próprias crenças, assim como cada um tem que fazer a sua própria morte. Mas, Simeão, como se espera que saibamos em que acreditar? Como saber o que é verdade? Há tantas religiões e crenças para escolher. Se você realmente está perguntando e buscando a verdade, John, acredito que encontrará o que procura. Ao final das 9 badaladas, Simeão estava pronto para iniciar. Como avisei ontem, nosso tópico hoje é amor. Sei que talvez seja um pouco desconfortável para alguns de vocês. Olhei para o sargento esperando testemunhar uma explosão, mas ele não chegou a fazer fumaça. Depois de alguns momentos de silêncio, Simeão continuou. Chris perguntou ontem: o que o amor tem a ver com tudo isso? Pois eu quero lhes dizer com muita ênfase que, para compreender liderança, autoridade, serviço e sacrifício, é importante conhecer esta palavra importante. Comecei a entender o significado real do amor há muitos anos, ainda na faculdade. Eu estudava filosofia naquela época, e alguns de vocês podem se surpreender, mas eu era um verdadeiro ateu. Não é possível, Greg gritou. O senhor frade renascido em pessoa, um descrente? Como pode ser isso, irmão? Rindo, Simeão respondeu. Porque, Greg, eu tinha estudado todas as religiões e nenhuma me parecia plausível. O cristianismo, por exemplo, eu realmente tentava entender o que Jesus queria dizer, mas ele continuava voltando à palavra amor. Disse para amar o próximo, o que eu imaginava ser possível, contanto que tivesse bons vizinhos. Mas, para piorar as coisas, Jesus insistia em que amássemos nossos inimigos. Para mim, aquilo era o maior dos absurdos. Amar Adolf Hitler, amar a Gestapo, amar um assassino. Como ele podia ordenar que as pessoas fabricassem uma emoção como o amor, principalmente com relação às pessoas nada amáveis? Para usar suas palavras, Greg, comigo não. Agora você está pregando, querido, o sargento sorriu. Então surgiu uma crise em meus paradigmas a respeito da vida e do amor. Uma noite, vários colegas e eu nos reunimos para tomar umas cervejas na taberna local. Um dos professores de línguas veio juntar-se a nós e logo a conversa mudou para as grandes religiões do mundo até chegar ao cristianismo. Eu disse algo parecido com: sim, amar todos os nossos inimigos, que piada. Então tenho que amar um estuprador. O professor de línguas me interrompeu dizendo que eu estava interpretando mal as palavras de Jesus. Ele explicou que, ao pensar em amor, eu estava confundindo sentimento com ação. Você sabe, a partir do momento em que tenho sentimentos positivos a respeito de alguma coisa ou alguém, posso dizer que os amo. Geralmente associamos amor com bons sentimentos. É verdade, Simeão, a diretora concordou. De fato, ontem à noite fui à biblioteca e procurei amor no dicionário. Havia 3 definições e eu as escrevi todas. Número 1, forte afeição. Número 2, ligação calorosa. Número 3, atração baseada em sentimentos sexuais. Você vê o que eu quero dizer, Teresa? O amor é definido um tanto mesquinhamente, e a maioria das definições envolve sentimentos positivos. O professor de línguas me explicou que muito do Novo Testamento foi originalmente escrito em grego, e os gregos usavam várias palavras diferentes para descrever o multifacetado fenômeno do amor. Se bem me lembro, uma dessas palavras era eros, da qual se deriva a palavra erótico, e significa sentimentos baseados em atração sexual e desejo ardente. Outra palavra grega para o amor é storgé, é afeição, especialmente com a família e entre seus membros. Nem eros, nem storgé aparecem nas escrituras do Novo Testamento. Outra palavra grega para o amor era philos, ou fraternidade, amor recíproco, uma espécie de amor condicional, do tipo, você me faz bem,
e eu faço bem a você. Finalmente, os gregos usavam o substantivo ágape e o verbo correspondente agapao para descrever um amor incondicional, baseado no comportamento com os outros, sem exigir nada em troca, e o amor da escolha deliberada. Quando Jesus fala de amor do Novo Testamento, usa a palavra ágape, um amor traduzido pelo comportamento e pela escolha, não o sentimento amor. Pensando nisso agora, a enfermeira acrescentou: parece bobagem tentar mandar alguém ter um sentimento ou emoção por alguém. Nesse sentido, aparentemente, Jesus Cristo não queria dizer que nós devemos fazer de conta que as pessoas ruins não são ruins, ou nos sentir bem a respeito de pessoas que agem indignamente. O que ele queria dizer era que devemos nos comportar bem em relação a elas. Eu nunca tinha pensado nisso dessa maneira. A treinadora parteou. Claro, os sentimentos de amor talvez possam ser a linguagem do amor, ou a expressão do amor, mas esses sentimentos não são o que o amor é. Como Teresa disse ontem, o amor é o que o amor faz. Falando nisso, acrescentei: eu percebo claramente que há ocasiões em que a minha mulher não gosta muito de mim, mas ela permanece ao meu lado. De qualquer modo, ela pode não gostar de mim, mas continua a me amar e manifesta isso por suas ações e envolvimento. Sim, o sargento acrescentou surpreendentemente. Ouvi sujeitos me falarem muitas e muitas vezes o quanto amam suas esposas. Eles falam isso sentados nos bares caçando mulheres, ou pais que se derretem de amor pelos filhos, mas não conseguem separar 15 minutos do dia para ficar com eles. E alguns dos companheiros do exército que fazem grandes declarações de amor às garotas, quando o que querem é ir para a cama com elas. Portanto, dizer e fazer não são a mesma coisa. Você pegou a ideia, disse Simeão sorrindo. Nem sempre posso controlar o que sinto a respeito de outra pessoa, mas posso controlar como me comporto em relação a outras pessoas. Os sentimentos variam, dependendo do que aconteceu na véspera. Meu vizinho talvez seja difícil e eu posso não gostar muito dele, mas posso me comportar amorosamente. Posso ser paciente com ele, honesto e respeitoso, embora ele opte por comportar-se mal. Acho que eu estou me confundindo, irmão Simeão. O pregador interferiu. Eu sempre acreditei, ao menos esse tem sido meu paradigma, que quando Jesus disse para amar seu próximo, ele estava pedindo que tivéssemos afeto por ele. Este é o Jesus que vocês, pregadores, inventaram para anestesiar as pessoas, zombou o sargento. Como é que você pode ordenar a alguém que tenha sentimentos positivos por alguém? Bom comportamento ainda dá, mas sentimentos positivos por idiotas é uma grande besteira. Por que você tem sempre de ser tão rude com as pessoas? Eu praticamente gritei. Palavras para autoridade e liderança. Honesto, confiável, bom modelo, cuidadoso, comprometido, bom ouvinte, mantém as pessoas responsáveis, trata as pessoas com respeito, incentiva as pessoas, atitude positiva, entusiástica, gosta das pessoas. Amor, agapé. Paciência, bondade, humildade, respeito, generosidade, perdão, honestidade, compromisso. Só estou dizendo como as coisas são, grande homem. E geralmente à custa de alguém, retruquei, esperando uma reação. Mas Greg apenas me encarou. Simeão caminhou em direção ao quadro e escreveu: amor e liderança. O Novo Testamento nos dá uma linda definição de amor agapé, que ilustra o que estamos dizendo. Essa passagem era uma das favoritas de Abraham Lincoln, Thomas Jefferson e Roosevelt. É sempre lida nos casamentos cristãos. Alguém sabe a que me refiro? Ah, sim, respondeu a treinadora. É a Epístola aos Coríntios, que fala das características do amor, não é? Essa mesma, Cris, Simeão confirmou. E o capítulo 13 diz, em essência, que o amor é paciente, bom, não se gaba nem é arrogante, não se comporta inconvenientemente, não quer tudo para si, não condena por causa de um erro cometido, não se regozija com a maldade,
mas com a verdade, suporta todas as coisas, aguenta tudo. O amor nunca falha. Esta lista de qualidades lhes parece familiar? Eu observei. Parece muito com a lista das qualidades de liderança que apresentamos no último domingo, não é? Muito parecida, não é, John? Simeão respondeu sorrindo, parafraseando a passagem dos pontos-chave. O amor é paciência, bondade, humildade, respeito, generosidade, perdão, honestidade, confiança. Ele escreveu cada palavra no quadro. Em que lugar da lista vocês veem um sentimento? Todos me parecem comportamentos, respondeu a treinadora. Vocês concordam que a linda definição de amor agapé, escrita há cerca de 2000 anos, também é uma bonita definição de liderança hoje? Amor agapé e liderança são sinônimos. Interessante, muito interessante. O pregador pensou consigo mesmo em voz alta. Sabe, na velha versão do Novo Testamento, agapé foi traduzido como caridade. Caridade e serviço talvez definam melhor agapé do que a definição de amor que se encontra nos dicionários. Simeão voltou ao quadro e escreveu nossa lista de qualidades de caráter do domingo anterior, junto às palavras-chave. Simeão continuou. Depois do intervalo, eu gostaria de pedir a Teresa que trouxesse o dicionário da biblioteca para podermos definir melhor esses comportamentos. Acho que os resultados irão surpreender alguns de vocês. Estão de acordo? Temos escolha? O sargento perguntou. Nós sempre temos escolha, Greg, respondeu Simeão com firmeza. A diretora estava com o dicionário aberto no colo, pronta para iniciar. Simeão, procurei a primeira palavra, paciência, e ela é definida como mostrar autocontrole em face da adversidade. Simeão escreveu a definição. Paciência, mostrar autocontrole. Deus, conceda-me paciência, disse Simeão com um sorriso. Será que a paciência, isto é, mostrar autocontrole, é uma importante qualidade de caráter para um líder? A treinadora falou primeiro. O líder deve ser um exemplo de bom comportamento para os jogadores, as crianças, os empregados ou quem quer que esteja liderando. Se o líder gritar ou perder o controle, podem estar certos de que o time também perderá o controle e tenderá a agir de forma irresponsável. Também é importante, a enfermeira acrescentou, que você crie um ambiente seguro em que as pessoas possam cometer erros, sem terem medo de ser advertidas de forma grosseira aos berros. Se você bater num bebê que está aprendendo a andar, cada vez que ele cair, o bebê ficará inibido e evitará caminhar para não se arriscar e levar outra surra, não é? Provavelmente, ele irá sentir que é mais seguro engatinhar, com a cabeça baixa, sem se arriscar. Exatamente como alguns empregados amedrontados que conheço. Ah, saquei! O sargento sorriu maliciosamente. Se minhas tropas fizerem tudo errado, eu devo falar com muito jeito, sem ficar zangado. Sem dúvidas, vou obter muito sucesso assim. Eu acho que não é disso que estamos falando, Greg. A diretora retrucou. O líder tem o dever de fazer com que as pessoas se responsabilizem por suas tarefas, apontando suas deficiências. No entanto, há várias maneiras de fazer isso, sem ferir a dignidade dos outros. Eu me surpreendi dando uma opinião. Em nossa organização, lidamos com voluntários, que são pessoas adultas, não são escravos, nem animais que devemos açoitar. Nosso trabalho como líderes é mostrar-lhes a distância entre seu desempenho e o desempenho esperado pela empresa. Isso pode e deve ser feito de forma calma, respeitosa e firme. Não precisa ser uma bronca. O pregador apropriou-se de meus comentários, dizendo: disciplina vem da palavra raiz de discípulo, que significa ensinar ou treinar. O objetivo de qualquer ação disciplinar deve ser corrigir ou mudar o comportamento, treinar a pessoa e não punir a pessoa. E a disciplina pode ser progressiva. Primeiro advertência, segunda advertência, aviso final e por último, você não pode mais fazer parte deste time. Vamos continuar, sugeriu a treinadora. Como o dicionário define a palavra bondade, Teresa? Bondade. Dar atenção, apreciação, incentivo. Simeão explicou.
Como a paciência e todos os traços de caráter que discutimos, a bondade fala a respeito da forma como agimos e não como nos sentimos. Vamos considerar a palavra atenção para começar. Por que a capacidade de dar atenção aos outros seria uma importante qualidade de caráter para um líder? Por causa do que aprendemos com o efeito Hawthorne, eu me surpreendi respondendo. E o que é o efeito Hawthorne, Johnny? Velho companheiro, sargento me provocou. Se eu me lembro bem, Greg, há muitos anos, um pesquisador de Harvard, chamado Mayo, queria demonstrar numa fábrica da Western Electric em Hawthorne, New Jersey, que havia uma relação direta e positiva entre a melhoria da higiene do trabalhador e sua produtividade. Uma das experiências consistiu simplesmente em aumentar as luzes da fábrica. Constataram que a produtividade dos trabalhadores aumentou. Quando estavam se preparando para continuar a estudar outra faceta da higiene do trabalhador, inadvertidamente os pesquisadores diminuíram as luzes para não misturar as variáveis. Adivinha o que aconteceu com a produtividade do trabalhador? Diminuiu, é claro, respondeu o sargento, parecendo chateado. Não, Greg, a produtividade dos trabalhadores continuou aumentando. Portanto, o aumento da produtividade não foi causado pelas lâmpadas mais fortes e mais fracas, mas por alguém ter prestado atenção às pessoas. Isso ficou conhecido como efeito Hawthorne. Obrigada por compartilhar isso comigo, John. Simeão agradeceu. Eu tinha esquecido dessa história. Prestar atenção às pessoas foi o que importou. E eu acabei acreditando que, de longe, a maior maneira que temos de prestar atenção às pessoas é ouvindo-as ativamente. E o que exatamente quer dizer ouvir ativamente, Simeão? A enfermeira perguntou. Muitas pessoas acham erradamente que ouvir é um processo passivo, que consiste em ficar em silêncio enquanto outra pessoa fala. Podemos até nos considerar bons ouvintes, mas o que fazemos na maior parte das vezes é ouvir seletivamente, fazendo julgamentos sobre o que está sendo dito e pensando em maneiras de terminar a conversa, ou direcioná-la de modo mais prazeroso para nós. A diretora acrescentou. Alguém disse certa vez que se não soubéssemos que a seguir seria a nossa vez de falar, ninguém ouviria. Simeão balançou a cabeça com um sorriso. Podemos pensar 4 vezes mais rápido do que falamos. Por isso, há muito ruído interno, conversação interna, acontecendo na nossa cabeça enquanto ouvimos. Tenho que admitir que enquanto Simeão dizia essas palavras, minha mente estava lá em casa, pensando no que Rachel estaria fazendo naquele momento. A tarefa de ouvir ativamente acontece em sua cabeça, ele continuou. O ouvir ativo requer esforço consciente e disciplinado para silenciar toda a conversação interna, enquanto ouvimos outro ser humano. Isso exige sacrifício, uma doação de nós mesmos para bloquear o máximo possível o ruído interno e, de fato, entrar no mundo da outra pessoa, mesmo que por poucos minutos. O ouvinte ativo tenta ver as coisas como quem fala as vê e sentir as coisas como quem fala as sente. Essa identificação com quem fala se chama empatia e requer muito esforço. A enfermeira acrescentou. No centro neonatal, definimos empatia como presença total junto à paciente. Presença total não é apenas física, mas mental e emocional também. Não é fácil, principalmente quando há tantas solicitações externas puxando por você. É sinal de respeito estar totalmente presente com alguém que está dando à luz, ouvindo e adivinhando suas necessidades. Nos primeiros tempos como enfermeira de maternidade, muitas vezes eu estava lá fisicamente, mas psicologicamente a quilômetros de distância. Quando estamos totalmente presentes, acho que as pacientes, nos mais diversos níveis, sentem a diferença e agradecem pelo esforço. A diretora balançou a cabeça concordando. Há 4 maneiras essenciais de nos comunicarmos com os outros: ler, escrever, falar e ouvir. As estatísticas mostram que na comunicação uma pessoa gasta em média 65% do tempo ouvindo, 20% do tempo falando, 90% lendo e 6% escrevendo. No entanto, nossas escolas ensinam bastante bem a ler e a escrever,
e talvez até ofereçam uma ou duas línguas eletivas, mas não fazem nenhum esforço para ensinar a prática de ouvir. E esta é a habilidade que as crianças precisarão usar mais. Interessante, Teresa. Obrigado, Simeão continuou. E quais são as mensagens conscientes e inconscientes que enviamos às pessoas quando nos doamos e as ouvimos atentamente? A enfermeira respondeu: o fato de desejarmos colocar de lado todas as distrações, até as distrações mentais, envia uma mensagem poderosa à pessoa que está falando de que você realmente se importa com ela, que essa pessoa é importante para você. É verdade, Simeão. Ouvir é provavelmente nossa grande oportunidade de dar atenção aos outros diariamente, dizendo-lhes o quanto os valorizamos. A diretora acrescentou: no início da minha carreira, eu acreditava que meu trabalho era resolver todos os problemas de professores e alunos sempre que surgissem. Ao longo dos anos, aprendi que ouvir e compartilhar o problema da outra pessoa alivia sua carga. Há um efeito catártico em fazer-se ouvir atentamente por outra pessoa. Na parede da minha sala, na escola, tem uma citação de um velho faraó egípcio que diz: aqueles que precisam ouvir os apelos e gritos de seu povo devem fazê-lo com paciência, porque as pessoas querem muito mais atenção para o que dizem do que para o atendimento de suas reivindicações. Essa e outras histórias você acompanha no canal Eu Lendo. Se inscreva e ativa o sininho para acompanhar os novos capítulos. Até a próxima!